Xiaomi anunciando Redmi Note 9 e Mi Note 10 Lite. Motorola, Samsung e Huawei lançando novos modelos no Brasil. Novo Galaxy A com câmera pop-up a caminho. E MIUI 12 oficializada cheia de novidades. Tudo isso você confere agora em detalhes aqui no Plantão TC. Essa última semana foi movimentada no mercado brasileiro. Depois de um tempo de silêncio por todo o problema de logística criado pelo coronavírus, Motorola, Samsung e Huawei resolveram lançar novos modelos em uma janela de apenas 4 dias. E vem ainda mais por aí. A primeira foi a Huawei, que na última sexta-feira apresentou o Nova 5T por R$ 3.000. O aparelho é basicamente uma versão mais simples do P30 Pro, trazendo o mesmo processador, 8 GB de RAM e 128 GB para armazenamento. Corpo com ótimo acabamento, 4 câmeras traseiras e até mesmo suporte aos serviços do Google, já que ele foi lançado lá fora antes do embargo passar a valer. Já a Motorola resolveu que era hora de mais um modelo para a linha Moto G8, lançando agora o Moto G8 Power Lite. Sim, os nomes estão cada vez mais complexos. Temos aqui um intermediário entre o Moto G8 Power e o Moto G8 Lite. Pois é, quem diria? Sendo sua autonomia de bateria o grande diferencial. O preço sugerido é de R$ 1.400. Por fim, a Samsung lançou mais um Galaxy A, sendo a vez do Galaxy A31 chegar ao Brasil, por R$ 2.000. O aparelho traz algumas mudanças pontuais em relação ao Galaxy A30s, lançado no Brasil por R$ 1.600 há apenas 6 meses, como câmeras melhores, processador da MediaTek e mais bateria, devendo ser uma boa opção quando seu preço estiver perto dos R$ 1.000. Por falar na linha Galaxy A Samsung está preparando o lançamento de um novo modelo exótico com câmera pop-up, que pode ser apresentado como sucessor do Galaxy A80, único da família que ainda não ganhou uma variante. As semelhanças com o modelo de 2019 são o corpo feito em metal e vidro, a tela sem interferência e a ausência da porta P2 para fones de ouvido. Mas temos algumas diferenças importantes, como a troca da tela Super AMOLED por um painel LCD, o que fez o leitor de digitais passar para a parte traseira do dispositivo. O mecanismo da câmera também mudou, saindo o mirabolante slide com câmera giratória para entrar um pop-up, como visto no One Hyper e Mi 9T, responsável apenas pela câmera frontal. Isso provavelmente foi pensado para baratear o dispositivo, já que o Galaxy A80 foi muito criticado pelo seu preço de lançamento salgado, tanto no Brasil quanto no mercado internacional. Mas ainda vamos esperar que mais detalhes apareçam para termos certeza. A Xiaomi apresentou nesta semana a MIUI 12, nova versão de sua interface customizada do Android. Como esperado, temos algumas mudanças pontuais em relação à MIUI 11 lançada há poucos meses, incluindo novas animações, menus mais limpos, novos gestos de navegação, melhorias para a privacidade e multitarefas e alguns outros polimentos. Os testes beta na China já começaram com mais de 20 modelos compatíveis, mas ainda não temos nenhuma informação sobre sua abertura para as versões globais ou disponibilidade pública do update. A Xiaomi aproveitou este final de abril para apresentar 2 novos modelos, sendo um da linha Redmi e outro da linha Mi Note. O Redmi Note 9 chega como o mais básico de sua família até agora, trazendo muitos elementos já vistos no Redmi Note 9S, mas com cortes de custos em alguns pontos para conseguir entregar um preço mais agressivo. Ainda que tenha visual praticamente idêntico, o novo modelo é um pouco menor, já que sua tela foi reduzida de 6,67 para 6,53 polegadas. O furo para a câmera frontal passou do centro para o canto esquerdo, enquanto as câmeras traseiras continuam no mesmo lugar, mas agora com um leitor de digitais logo abaixo, ao invés de ficar na lateral como no Redmi Note 9S. No hardware, sai o Snapdragon 720G e entra o Helio G85 da MediaTek, com opções de 3 e 4 GB de RAM, em conjunto com 64 e 128 para armazenamento interno. Nas câmeras, o sensor principal e o ultra-wide são os mesmos, assim como o de profundidade, mudando apenas o sensor macro, que passa de 5 para 2 megapixels, e o frontal, que passa de 16 para 13 megapixels. A bateria de 5.000 mAh foi mantida. Falando agora sobre o Mi Note 10 Lite, temos talvez mudanças ainda mais modestas. O visual ganhou um bloco para as câmeras traseiras, seguindo a tendência que, pelo visto, vamos ter em praticamente todos os aparelhos deste ano. Obrigado, Apple e Google. No mais, é basicamente o mesmo do Mi Note 10, com tela curva, corpo de metal e vidro e bordas mínimas. Por falar nas câmeras, agora temos 4 ao invés de 5, e mais simples. O sensor de 108 megapixels dá lugar a um de 64, e a ultra-wide de 20 megapixels dá lugar a uma de apenas 8. As duas câmeras de zoom não existem mais, sendo trocadas por um sensor de profundidade de 5 megapixels. E por fim, temos a mesma câmera macro de 2 megapixels dos modelos anteriores. A frontal cai de 32 para 16 megapixels.
O restante do Mi Note 10 Lite é o mesmo do seu irmão mais caro, incluindo bateria de 5.260 mAh com recarga de 30 watts, leitor de digitais sob a tela e Snapdragon 730G, com opções que vão de 6 GB de RAM e 64 para armazenamento a 8 GB de RAM e 128 GB para armazenamento. Ainda não temos detalhes sobre preço e disponibilidade no Brasil, mas você pode conferir tudo sobre a venda internacional no link para a pauta completa que está aí na descrição. Lá você também encontra mais detalhes sobre as demais pautas deste plantão. Eu vou encerrando por aqui, mas te convido a comentar aí abaixo qual das notícias do dia mais te chamou a atenção. Um grande abraço e até a próxima!